Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O quarto pilar, o jejum do mês de Ramadã. Diz Allah o Altíssimo: ó vocês que creem, está prescrito para vocês o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês. Quem sabe assim, temerão. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, e que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos os seus mensageiros, enviados com a sua orientação para os humanos. Diz Deus o Altíssimo no Alcorão Sagrado: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar, no qual Deus há estabelecido o jejum, como lemos no versículo anterior. Estabeleceu esta nobre adoração também para outros povos que nos antecederam. Portanto, o jejum do Ramadã, ou o jejum em geral, não é uma adoração específica dos muçulmanos após o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Porém, já é uma adoração antiga que foi estabelecida também por Deus a outros profetas e a outros povos. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é um dos pilares do Islã e é estabelecido a todo muçulmano que atingiu a idade da puberdade e que goza das suas faculdades mentais. Ainda assim, é permitido a algumas pessoas que deixem de fazer o jejum neste período, como aquele que está em viagem, ou a pessoa que está doente, ou a mulher grávida ou que amamenta o seu filho. Se estas pessoas deixarem de jejuar no período de Ramadã por alguns dias, enquanto estiverem nessa situação, deverão repor os dias perdidos depois do mês de Ramadã. Ainda temos aqueles que não jejuam e lhes é permitido não jejuar e nunca terão condições de repor, como a pessoa que está em idade muito avançada ou a pessoa que sofre de uma doença muito grave e terminal. Esses deverão expiar cada dia de jejum abandonado, alimentando a um necessitado. E também temos o caso da mulher menstruada. Ela não deverá jejuar nos dias de Ramadã, enquanto estiver no ciclo menstrual, e deverá repor estes dias perdidos depois do mês de Ramadã. Sobre aqueles que não terão condições de repor o jejum, Deus o Altíssimo diz no Alcorão: e quem não tiver condições deve então, como sacrifício, alimentar um necessitado por dia de jejum. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar islâmico. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nos ensina que devemos jejuar quando vermos a lua nova do mês de Ramadã. Ele nos diz: jejuem quando verem a lua nova e encerrem o jejum quando verem a lua nova do próximo mês, que é o mês de Sha'ban. Porém, se o tempo estiver muito nublado, considerem o mês de Ramadã como um mês de 30 dias. Sabemos que o mês do calendário lunar islâmico, ele é composto de 29
ou de 30 dias. Nunca menos e nunca mais. É necessário para a pessoa que vai jejuar que intencione o jejum logo na noite anterior ao dia jejuado. Isso para o jejum do mês de Ramadã, que seria o jejum obrigatório. Se for um jejum voluntário, a pessoa pode intencionar mesmo na manhã, como é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez veio até a sua esposa e lhe perguntou se havia algo que comer. Quando Aisha radiyallahu anha disse não, ele disse: então estou de jejum. Isso para o jejum voluntário. Porém, o jejum obrigatório deve ser intencionado logo de noite. Outro ponto importante do jejum é se abster de alimento, bebida e relações sexuais, desde a alvorada até o pôr do sol. Esses são os dois grandes pontos sobre os quais se constrói o jejum. Porém, há outras coisas também que formam a disciplina da pessoa que vai jejuar, como a pessoa não dizer palavras inconvenientes, não insultar, não fazer obscenidades, respeitando e preservando assim o verdadeiro significado do jejum de Ramadã. São muitas as virtudes do mês de Ramadã. Dentre elas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita que no mês de Ramadã são abertas as portas do paraíso e são fechadas as portas do inferno e são acorrentados os demônios. Também é dito sobre o mês de Ramadã e sobre o jejum neste sagrado mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam cita que é das práticas do Islã que mais tem recompensa. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: eu multiplico todas as obras dos filhos de Adão, de 10 a 70 vezes, exceto o jejum. Este é especial e é dedicado a mim, e eu mesmo o recompensarei. O crente deixa as suas vontades, os seus instintos, seu alimento por mim. Quem jejua tem duas alegrias. A primeira quando ele rompe o jejum e a segunda quando encontra a teu Senhor. Assim nos relatou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que anula o jejum? Comer ou beber, a prática sexual, a menstruação, deixar de ser muçulmano, o vômito voluntário, saída do sêmen ou do líquido que o antecede, tudo o que for introduzido no organismo através da garganta. Há muitas questões levantadas sobre as coisas que anulam o jejum, como por exemplo a injeção, que para muitos sábios não anula se não tiver a intenção de alimentar. Também expelir sangue ou banhar-se e assim por diante. É relatado também pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aquele que estiver de jejum e porventura esquecer-se e se alimentar ou beber, este deve continuar o seu jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que durante o jejum comer ou beber por esquecimento deve imediatamente parar de comer ou beber e continuar o seu jejum, porque Deus o alimentou ou o deu de beber. Devemos dar grande importância para o jejum do mês de Ramadã, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos relata que aquele que abandonar um dia de jejum de Ramadã não poderá repô-lo mesmo que jejue a vida inteira em outros meses. Porém, aquele que porventura algum dia dos dias de Ramadã deixar de jejuar sem nenhum argumento, como a viagem ou a doença, deverá repô-lo normalmente. E temos ainda a questão daquele que quebrou o jejum
com a relação sexual com a esposa. A kafara deve ser nessa ordem e não por escolha. Al-Kaffara, que é relatada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam na seguinte ordem: este deve libertar um escravo, não tendo ou encontrando, deverá jejuar por 2 meses seguidos. Não podendo, deverá então alimentar 60 necessitados. O recomendável a ser feito no período de jejum. Há certas recomendações que, quando seguidas, a pessoa estará fazendo um jejum de maior valor, como, por exemplo, ter uma boa conduta durante o jejum. Dentre os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito ao jejum de Ramadã, ele diz: há pessoas que não terão da sua fome no jejum, senão a fome e a sede. E há pessoas que não terão do seu cansaço ao rezar, senão a fadiga. Portanto, devemos fazer um jejum espiritual, um jejum espiritual, não um jejum mecânico, simplesmente com a abstenção do alimento e da bebida. Dentre também as recomendações muito importantes, a pessoa acostumar ler o Alcorão. Como lemos no próprio Alcorão Sagrado, o mês do Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também fazia as-sahur antes do jejum, ou seja, se alimentava antes da alvorada para se fortificar para o jejum, e inclusive relata para nós que no sahur há bênçãos. No sahur há bênçãos de Deus. Também devemos nos apressar a quebrar o jejum quando o horário da quebra do jejum vigorar. E devemos dizer: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ou seja, ó meu Deus, pelo Senhor jejuei e com seu sustento quebrei o jejum. Louvado e elevado seja Allah. Aceite meu sacrifício. Só o Senhor é oniovinte e sapientíssimo. Dentre outras recomendações também, a pessoa deve procurar tirar proveito e se beneficiar com as lições do jejum. Como, por exemplo, a força da paciência, a lição da força da paciência, a disciplina e o autocontrole, o agradecimento a Allah, lembrar dos mais necessitados e daqueles que passam fome no mundo. Tudo isso faz parte das lições e dos benefícios do jejum. Assim também é aconselhável que a pessoa faça preces durante todo o jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse: 3 pessoas não serão desatendidas as suas preces: o jejuante até quebrar o seu jejum, o governante justo e o injustiçado. E ainda ele diz: há uma prece a qual Deus atenderá quando o jejuador quebra o seu jejum. O jejum voluntário. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuava em outros dias fora do mês de Ramadã. Assim sendo, a pessoa que quiser voluntariamente jejuar alguns dias fora de Ramadã, poderá fazê-lo, sendo até uma boa ação, uma benfeitoria muito importante, com a qual a pessoa estará alcançando méritos muito grandes. E no caso do jejum voluntário, a pessoa pode até mesmo quebrar o jejum durante o dia, se decidir não completá-lo. Os dias conhecidos de jejum nas tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são: primeiro, os dias 13, 14 e 15 de cada mês lunar.
Segundo, segundas e quintas-feiras. Terceiro, os 6 primeiros dias do mês lunar islâmico Shawwal. Quarto, o dia 10 do mês lunar islâmico Muharram. Quinto, o dia de Arafat, para quem não está na peregrinação. Da mesma forma que a pessoa pode voluntariamente jejuar vários dias importantes, jejuados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela não deverá jejuar alguns dias. Não é aconselhável e não é recomendável que jejuemos os dias de festa, como a festa do desjejum e a festa do sacrifício. Não é aconselhável também que especifiquemos os dias de sexta-feira para jejum, ou os dias de sábado ou de domingo. Também é da prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não obrigatória al-i'tikaf, que é o ato de se ficar na mesquita onde se realiza a oração de sexta-feira para adorar a Allah somente nos últimos 10 dias do mês de Ramadã, como fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para que seja caracterizado al-i'tikaf, o muçulmano nesses últimos 10 dias não deve sair da mesquita a não ser por necessidade, como renovar a ablução ou se purificar com o banho completo. Assim fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A oração do Tarawih, que é uma oração voluntária rezada em grupo, nas mesquitas ou fora delas, somente no mês de Ramadã. Tal oração só é realizada depois da oração do Isha, a oração da noite. 8 raka'at são rezadas de 2 em 2, onde se estende ao máximo a leitura do Alcorão. Geralmente, o Alcorão inteiro é lido nos 30 dias, sendo uma parte por dia, ainda que não obrigatoriamente. Preencher os dias e as noites com súplicas a Allah, bem como com orações voluntárias. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi, wa natubu ilayhi. Todos os louvores cabem somente a Deus. Louvamos, pedimos ajuda e pedimos o perdão dos nossos pecados somente a Ele, e nele encontramos o caminho. O segundo pilar, as orações. Ainda em Meca, Allah o Altíssimo propiciou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma experiência única e que mudaria a postura dos primeiros muçulmanos. Certa noite, um animal chamado Al-Buraq, pouco menor que um cavalo, foi trazido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dali, com a anuência de Allah, o profeta foi levado de Meca até Jerusalém, onde de lá subiu aos 7 céus. Passando por todos eles, viu outros profetas e contemplou as maravilhas celestiais da criação de Allah, o Todo-Poderoso. Este episódio é conhecido como Al-Mi'raj, ou a viagem noturna, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi elevado para a presença do Criador do Universo. Lá, diretamente de Allah e ouvindo suas palavras, foram ordenadas as 5 orações diárias, com a recompensa de 50 orações. A partir daí, já voltados para Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros estabeleceram as orações diariamente, 5 vezes ao dia. As orações, então, se tornavam uma obrigação a todos os que professavam a fé única, a fé em Allah. Allahu Akbar. A palavra salah, em árabe, significa súplica ou enaltecimento. Seu significado linguístico se percebe quando a praticamos. Veremos que a oração é, em primeira instância, um enaltecimento do nome de Allah e dele mesmo, enquanto súplicas são dirigidas ao único que pode respondê-las, ou seja, Allah, o Altíssimo. Allahu Akbar. A obrigação. Allah diz no Alcorão Sagrado: e estabeleça a oração. A oração impede que se pratiquem obscenidades e ações detestáveis.
Estabelecer, segundo os exegetas do Alcorão, significa que o muçulmano, em suas faculdades mentais normais, deve praticá-la de acordo com as suas condições e da maneira que foi ensinada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que ele mesmo disse: rezem como me viram rezar. Também diz Allah no Alcorão: e estabeleçam a oração, paguem o zakat e prostrem-se junto com os prostrados. A oração também é uma das razões para a permanência da pessoa no Islã. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a linha divisória entre o homem e o politeísmo e a incredulidade é a oração. E diz Allah no Alcorão Sagrado sobre os incrédulos: se eles então estabelecerem as orações e pagarem o zakat, serão então seus irmãos na religião. Entendemos, pois, que se não estabelecerem as orações e nem pagarem o zakat, não são nossos irmãos na religião. E quando perguntado sobre qual seria a melhor das obras que o muçulmano poderia praticar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: a oração na sua hora certa. A oração, então, não só é uma obrigação, como também é a melhor obra que um muçulmano deve fazer assim que entrar o horário em que ela deve ser feita. Fajr, a da manhã. Dhuhr, do meio-dia. Asr, a da tarde. Maghrib, a do crepúsculo. Isha, a da noite. As condições para que a oração seja válida. A primeira condição: a purificação. Para que as orações sejam aceitas por Allah, é necessário que o muçulmano esteja purificado. E para que isso aconteça, deve-se limpar determinadas partes do corpo. Primeiramente, deve-se ter a intenção correta de que essas partes serão lavadas com o intuito de se purificar para a prática da oração. Disse Allah o Altíssimo: ó vocês que creem, se forem praticar as orações, lavem seus rostos e suas mãos até os cotovelos, e passem a mão molhada em seus cabelos e lavem seus pés até os tornozelos. Estas são as partes do corpo que devem ser lavadas obrigatoriamente uma só vez. A purificação, wudu, não estará válida, exceto desta forma e nesta ordem. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o wudu de forma mais completa, o que se entende que tudo o que tiver sido adicionado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é considerado aconselhável que seja feito. Mas se ainda assim não o fizer, e fizer somente o que já foi citado, a purificação estará válida. O wudu, ou seja, a ablução mais completa já feita pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi na seguinte forma: das mãos, 3 vezes. Da boca, 3 vezes. Do nariz, 3 vezes com a mão direita. 4. Do rosto, 3 vezes. 5. Do antebraço ao cotovelo 3 vezes, direito e esquerdo. 6. Da cabeça, 1 vez. 7. Das orelhas, 1 vez, indicador e polegar. 8. Dos pés, 3 vezes, direito e esquerdo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Lava suas mãos 3 vezes e em seguida lava a boca, fazendo bochechos e lava também o nariz, introduzindo a água nele com a mão direita e tirando com a mão esquerda. Depois, lava seu rosto 3 vezes, passando os dedos pela barba, limpando-a até a pele.
e também os antebraços 3 vezes, até os cotovelos, estando os cotovelos incluídos no membro lavado, começando sempre pelo braço direito e terminando com o braço esquerdo. Passa então as mãos úmidas na cabeça uma única vez, começando pela frente e indo até a nuca e logo voltando com elas até onde começou, terminando então por lavar as orelhas, também usando o indicador e o polegar. Por fim, lava os pés 3 vezes, como os braços, começando com o pé direito e depois o esquerdo, incluindo os tornozelos e o vão dos dedos. A sequência relatada deve ser seguida como mencionada. Se o muçulmano em estado de purificação tiver vestido meias, não precisa tirar para lavar os pés. Basta que passe a mão direita úmida na parte de cima dos pés, primeiro o direito e depois o esquerdo, por um período de 24 horas. Se estiver então viajando, por até 3 dias e 3 noites. Da mesma forma, se tiver um membro engessado ou um machucado com remédios ou curativos, basta passar a mão úmida sobre eles e a purificação estará feita. O que anula o wudu, a ablução, todas necessidades fisiológicas ou qualquer outro excremento, perda da consciência, seja por desmaio ou sono, comer carne de camelo, lavar o morto. Em qualquer uma dessas situações, deve-se então refazer o wudu se se intencionar orar novamente. Existem situações, porém, que só o wudu não é suficiente. É necessário tomar um banho completo, onde todas as partes do corpo devem ser lavadas. Essas situações são: 1. No caso de uma pessoa se reverter para o Islã, após ter tido relações sexuais, saída de esperma, com ou sem relações sexuais, depois do fim do período menstrual ou depois dos lóquios, para a mulher que tenha dado à luz. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando se lavava após as relações sexuais, começava pelos seus genitais, fazia o wudu completo, lavava sua cabeça 3 vezes e depois, então, lavava o resto do corpo. E lavava seus pés em outro local. Isso seria considerado o aconselhável a ser feito. A obrigação seria lavar todo o corpo sem nenhuma exceção. At-tayammum, no caso de não ter água para se fazer o wudu ou não tiver condições de alcançá-la, podemos então utilizarmos da terra para fazer a nossa purificação. Para isso, bate na terra suas mãos uma só vez e a passa no rosto e em todo o seu braço. Diz Allah no Alcorão: se não encontrarem água, purifique-se então com terra. A segunda condição: o horário das orações. Muslim relata que Abdullah, filho de Umar, filho de Al-Khattab, falou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o horário do Dhuhr começa quando o sol fica a pino, até que a sombra de uma pessoa fique do mesmo tamanho da mesma, exatamente antes do Asr. O horário do Asr vai até antes do sol ficar amarelo. O Maghrib vai até o fim do crepúsculo, e a da noite, ou seja, o Isha, até o meio da noite. A oração do Fajr começa desde o crepúsculo da manhã até que o sol nasça. Se a pessoa conseguir fazer uma única genuflexão antes de terminar o horário, considera-se que ela conseguiu fazê-la no horário correto, mesmo que as outras genuflexões sejam feitas depois do horário do início da oração. Isso porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem conseguir fazer uma única genuflexão em tempo, alcançou assim o horário da oração. E é ilícito atrasá-la, exceto com o motivo previsto dentro da lei islâmica, como, por exemplo, doença ou viagem. O melhor a ser feito é fazê-la assim que entrar o seu horário, com exceção do Isha, até que se vá ao crepúsculo,
e o do Dhuhr quando estiver muito quente. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se aumentar muito o calor, espere que refresque para fazer as orações, porque o aumento da temperatura acontece pelos sopros do inferno. Quem a perder por esquecimento ou sono, deve fazê-la assim que acordar ou se lembrar. A terceira condição: cobrir o corpo. Para que o crente estabeleça as orações, é necessário, depois da purificação e entrada do horário da respectiva oração, que a pessoa cubra partes do seu corpo, ou a sua aura. A aura é de 3 tipos. O primeiro tipo, da mulher depois da puberdade, ou seja, todo o seu corpo, exceto o rosto e as mãos. 2. O do homem depois da puberdade. Sua aura vai desde o pescoço até os joelhos. 3. A do menino entre os 7 e 10 anos de idade. Sua aura é apenas os genitais. A quarta condição: voltar-se para Meca. Allah diz no Alcorão Sagrado: e onde vocês estiverem, dirijam-se para a mesquita sagrada. Mas se a pessoa não puder, por motivo de doença, impossibilidade, ou simplesmente por não saber onde está a direção de Meca, esta condição então cai. A quinta condição: a intenção. Ao rezar, o crente deve ter a intenção pura de estar obedecendo a Allah o Altíssimo e de estar querendo sua satisfação. Toda e qualquer intenção que não essa anula a oração, e esta não será aceita por Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: todas as nossas obras estão de acordo com as nossas intenções. As orações podem ser praticadas em qualquer lugar, exceto locais com impurezas, como fezes e urina, ou em locais que foram tomados através de força. Também banheiros e cemitérios. At-Tirmidhi relata que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: toda a terra é um local de prostração, exceto os cemitérios e os banheiros. Como fazer? Como praticar a oração? Antes de iniciar a oração, é fortemente recomendável que o muçulmano faça o adhan, ou o chamado para a oração. O adhan é um dos sinais do Islã mais claros e deve ser feito por todos em grandes cidades ou pequenas. Porém, não deve ser feito nem por crianças nem por mulheres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Cuja tradução é: Deus é o maior, Deus é o maior, Deus é o maior, Deus é o maior. Testemunho que não existem divindades a não ser Deus. Testemunho que não existem divindades a não ser Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Venham para a oração. Venham para a oração. Venham para a vitória. Venham para a vitória. Deus é o maior. Deus é o maior. Não existem divindades a não ser Deus. Isso deve ser feito assim que entrar o horário da oração e voltado para Meca.
Isso é feito para que as pessoas possam saber que chegou o horário de determinada oração, e então se preparam para ela. Depois de passar este período, que deve ser suficiente para as pessoas se purificarem com o wudu, o mesmo que fez o chamado faz também o iqama, ou seja, o levantar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Que significa: Deus é o maior. Deus é o maior. Testemunho que não existem divindades a não ser Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Venham para a oração, venham para a vitória. A oração está para se iniciar. A oração está para se iniciar. Deus é o maior, Deus é o maior, não existem divindades a não ser Deus. Ainda dirigido para Meca, de pé, o muçulmano levantando suas mãos devagar diz: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deus é o maior. Até que suas mãos cheguem à altura de seus ombros ou na altura dos lóbulos de suas orelhas. As palmas das mãos devem estar voltadas para Meca, assim como o seu rosto. Este ato é chamado de Takbirat al-Ihram. Baixando as mãos, o muçulmano as cruza, colocando a direita sobre a esquerda, na altura entre o peito e o umbigo, envolvendo o pulso esquerdo com os dedos mínimo e polegar da mão direita. Nesta posição, chamada em árabe de Qiyam, o muçulmano recita o primeiro capítulo do Alcorão, Al-Fatiha, obrigatoriamente. Pelo que disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a oração não é válida para quem não lê a abertura do livro, ou seja, o capítulo Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Depois, de acordo com um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leia o que lhe for mais fácil do Alcorão, o muçulmano lê outro capítulo, preferencialmente dentre os últimos e menores do Alcorão. Faz isso com os olhos fixos no local onde vai se prostrar mais adiante. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Depois de recitar os capítulos, o muçulmano fala em voz alta novamente, Allahu Akbar, e se curva perante Allah num movimento que chamamos de ruku'. Allahu Akbar. Nesta posição, com as costas retas, paralelas ao solo, apoiando-se nos joelhos com os braços retos, sempre olhando para o local onde vai se prostrar, e pronuncia em voz baixa as palavras Subhana Rabbil Azim. Louvado seja o meu Senhor, o Magnânimo. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Repete isso de 1 a 13 vezes, sempre ímpares, ou 1, ou 3, ou 5, e assim sucessivamente até completar o número desejado, sabendo que a obrigação é recitar essas palavras pelo menos uma vez. Tudo o que exceder a essa única vez é considerado recomendável apenas. Depois de recitar então, o muçulmano volta para a posição que estava, ou seja, de pé. O faz falando em voz alta,
Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ou seja, Allah ouve a quem o louva. Meu Senhor, somente seus são os louvores. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Levantando as mãos novamente, como na primeira vez, até a altura dos ombros. Nessa posição, o muçulmano pode escolher entre deixar os braços estendidos ou colocá-los cruzados entre o peito e o umbigo, como na primeira posição. Se quiser, pode também em voz baixa dizer Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Muitos abençoados e bons louvores. الله أكبر. Assim, o muçulmano vai para a prostração, sujud. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: me foi ordenado a prostrar-me sobre 7 ossos, a testa junto com o nariz, as 2 mãos, os 2 joelhos e os 2 pés. Logo, novamente, falando em voz alta, Allahu Akbar, faz a prostração como foi ordenado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, descendo primeiro sobre seus joelhos, depois então com as suas mãos e finalmente sobre sua testa e nariz. Nessa posição fala em voz baixa pelo menos uma vez: Subhana Rabbil A'la. Louvado seja meu Senhor o Altíssimo. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. E senta sobre a perna esquerda, deixando o seu pé direito de pé, dizendo durante o movimento Allahu Akbar. E nessa posição, sobre seus joelhos, é recomendável que em voz baixa diga Rabbighfirli, Rabbighfirli. Deus me perdoe, Deus me perdoe. Diz Allahu Akbar em voz alta novamente e repete a prostração da mesma forma que a primeira. رب اغفر لي ورب ارحمني. الله أكبر. Terminando isso, levanta-se para a primeira posição, de pé, e reinicia tudo novamente. الله أكبر. Este conjunto de movimentos, de pé e recitando o Alcorão, a inclinação e as 2 prostrações, respectivamente, Al-Qiyam, Ruku' e Sujud, compõem uma genuflexão, o que em árabe se diz Rak'a. Cada oração é composta por um número determinado de Rak'a. São elas: Dhuhr, do meio-dia, 4 Rak'at. Asr, a da tarde, também 4 Rak'at. Maghrib, a do crepúsculo, 3 Rak'at. Isha, a da noite, 4 Rak'at. Fajr, a da manhã, somente 2 Rak'a. At-Tashahhud al-Awwal, o primeiro testemunho. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. No fim das 2 primeiras rak'a de cada oração, o muçulmano deve, depois da segunda prostração ainda no chão, pronunciar em voz baixa uma súplica, conhecida como At-Tashahhud al-Awwal, ou o primeiro testemunho. Ajoelhado sobre a perna esquerda e com a extremidade do pé direito no chão, coloca a mão esquerda sobre a coxa esquerda, enquanto que a mão direita ele a coloca fechada sobre a coxa direita, e estica o dedo indicador e o mantém esticado até o fim da súplica, fixando seu olhar nele. O texto da súplica é: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Minhas saudações são para Allah e também as minhas orações. Que a paz e as bênçãos e a misericórdia de Allah estejam com você, ó profeta.
e que a paz esteja também conosco, aqueles que adoram a Allah e são virtuosos. Testemunho que não existe divindade a não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah e seu servo. At-tashahhud al-thani, o segundo testemunho. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Que Allah enalteça o profeta Muhammad e a família do profeta Muhammad, como enalteceu Abraão e a família do profeta Abraão. E abençoe o profeta Muhammad e a família do profeta Muhammad, como abençoou o profeta Abraão e a família do profeta Abraão. Em todos os universos, só o Senhor é louvado e elevado. Acabando a leitura de ambas as súplicas, o muçulmano então volta sua cabeça para a direita e diz: Assalamu alaikum wa rahmatullah. E em seguida, volta sua cabeça para a esquerda e diz: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou seja, que a paz e a misericórdia de Allah estejam com vocês. Com isso, a oração está encerrada. Observação: a leitura de outro capítulo do Alcorão Sagrado depois da leitura do capítulo Al-Fatiha, como já explicado, se dá somente nas duas primeiras rak'ah de cada oração e nunca nas posteriores a ela. Por exemplo, na oração do Dhuhr, que tem 4 rak'ah, lê-se Al-Fatiha mais outro capítulo do Alcorão ou parte dele nas duas primeiras. Já nas duas últimas rak'ah, só se lê Al-Fatiha. Outro exemplo, na oração do Maghrib, nas duas primeiras rak'ah, lê-se Al-Fatiha mais outro capítulo do Alcorão, enquanto que na terceira e última rak'ah, lê-se somente Al-Fatiha. Devemos observar então que a oração, dentre tudo o que vimos, tem os pilares, as obrigações e as sunnas. Os pilares são 14. Primeiro, rezar de pé, ereto, exceto quando não se puder ficar ereto por alguma necessidade, como doença. Segundo, pronunciar as palavras Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terceiro, recitar o versículo Al-Fatiha em todas as rak'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Quarto, a inclinação. Quinto, a volta da inclinação, ficando novamente de pé. Sexto, ficar ereto depois da inclinação. Sétimo, a prostração com a testa no chão. Oitavo, a volta da prostração, ficando sentado. Nono, sentar com tranquilidade entre as duas prostrações. Décimo, a tranquilidade ao rezar. 11º, recitar em voz baixa o segundo testemunho. 12º, sentar para recitar o testemunho e para dizer no fim da oração Assalamu alaikum wa rahmatullah para o lado direito. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 13º, terminar a oração dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullah para a direita. O segundo movimento para a esquerda é sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 14º, a ordem destes movimentos. Se um desses pilares não forem feitos, a oração estará inválida, ou seja, o muçulmano então deve repetir a oração desde o começo. As obrigações são 7. Primeiro, dizer Allahu Akbar antes dos outros movimentos. Allahu Akbar.
Segundo, dizer Sami Allahu liman hamidah. سمع الله لمن حمده. Terceiro, dizer Rabbana lakal hamd. ربنا لك الحمد. Quarto, dizer Subhana Rabbil Azim. Uma vez, quando inclinado, سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. e Subhana Rabbil A'la também pelo menos uma vez quando prostrado. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Quinto, dizer Rabbighfirli entre as duas prostrações. ربي اغفر لي ربي ارحمني. الله أكبر. Sexto, sentar para recitar o primeiro testemunho. الله أكبر. Sétimo, recitar em voz baixa o primeiro testemunho. الصلوات الطيبات لله. O que não for nem pilar nem obrigação é sunna da oração, ou seja, recomendável que assim seja feito, porque assim fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o muçulmano não fizer uma das obrigações de propósito, a oração também estará inválida. Porém, se deixar algumas delas por esquecimento, deverá então se prostrar 2 vezes depois de terminar a oração. Porém, antes de falar, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Essa prostração é chamada de sujud as-sahw, ou seja, a prostração do esquecimento. Algumas recomendações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando saía de sua casa se dirigindo para a mesquita, seguia com calma, concentrado na oração. Já saía purificado, perfumado e com roupas limpas, com temor a Allah no coração, e com o único objetivo de se submeter a Allah, obedecê-lo e adorá-lo. Quando saía de casa, mesmo que não fosse para a oração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: Bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an udilla aw udal, aw uzilla aw uzal, aw udlim aw udlam, aw ujhil aw yujhal alayya. Ou seja, em nome de Allah, creio em Allah e me apego a Allah, e confio somente em Allah. Só Allah tem forças e só Allah muda uma situação. Ó Allah, me amparo em Ti para não ser desviado e nem desviar, nem cair ou fazer com que alguém caia, de cometer injustiças ou que cometam injustiças comigo, de ser ignorante ou que sejam ignorantes comigo. Pronunciando esta súplica, se dirige então à mesquita com calma e temor a Allah, rogando as recompensas de Allah. E é detestável estalar os dedos no caminho como se tivesse impaciente. Não deve fazê-lo também na mesquita. Ao entrar na mesquita, deve entrar com o pé direito e dizer: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ou seja, em nome de Allah, que a paz esteja sobre o profeta de Allah. Ó Allah, perdoe meus pecados. Allah, abra para mim as portas da sua misericórdia. Disse também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se entrarem na mesquita, não sentem até que rezem 2 rak'ah. Dentro da mesquita, senta-se direcionado para Meca, sempre concentrado em adorar a Allah, lendo o Alcorão, oferecendo orações voluntárias e se recordando de Allah. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saía, terminava a oração e pedia perdão a Allah dizendo: Astaghfirullah, perdoe-me, ó Allah, 3 vezes. E dizia logo em seguida 33 vezes Allahu Akbar, 33 vezes Alhamdulillah e 33 vezes Subhanallah, num total de 99. E para completar a 100ª dizia: La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Não existem divindades a não ser Allah, o único, sem semelhantes. Dele é a soberania. Todos os louvores são dirigidos a Ele e só Ele tem o poder sobre tudo. Fazendo isso, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam num dito narrado por Muslim que todos os pecados são perdoados, mesmo que sejam tão extensos quanto o próprio mar. As orações voluntárias. Depois de cada oração obrigatória, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oferecia orações voluntárias para Allah o Altíssimo, sempre de 2 em 2 genuflexões, antes e depois de cada oração. São elas: 2 rak'ah antes da oração do Fajr, 2 rak'ah mais 2 rak'ah antes do Dhuhr e 2 depois do Dhuhr, 2 rak'ah antes do Maghrib e nenhuma depois, 2 rak'ah antes e mais 2 depois do Isha. Lembrando que todas as orações voluntárias, além de não serem obrigatórias, devem ser rezadas em casa preferencialmente. Se não, podem ser rezadas na mesquita mesmo. A oração de sexta-feira e das 2 festas. A oração de sexta-feira, Al-Jum'ah, é obrigatória para todos os homens da comunidade, desde que não estejam doentes ou viajando. É permitido às mulheres que atendam às orações de sexta-feira, porém a obrigação cai somente sobre os homens. Allah diz no Alcorão Sagrado: ó vocês que creem, quando forem chamados para a oração de sexta-feira, atendam para a lembrança de Allah. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a oração de sexta-feira é obrigatória a todos os muçulmanos, exceto um escravo, ou uma mulher, ou uma criança, ou um doente. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة A oração de sexta-feira, ou Salat al-Jum'ah, é feita em apenas 2 rak'ah no horário do Dhuhr, a oração do meio-dia, depois de um sermão dividido em 2 partes, onde o imam ou o líder religioso aconselha aos muçulmanos tecendo sobre um assunto específico a ser escolhido por ele e que seja atual e presente na comunidade. Ouvir e acompanhar o sermão são obrigatórios e a oração de sexta-feira é inválida sem ele.
Também não existem orações voluntárias a serem oferecidas antes da oração, e sim depois, onde um muçulmano pode rezar 2 rak'ah. Ainda assim, não é uma tradição muito comum. Só se faz a oração de sexta-feira com um grupo de muçulmanos, no mínimo 3, em uma mesquita, onde se rezam as 5 orações obrigatórias com um imã que constantemente serve a essa mesquita. Durante o período em que o imã profere o sermão, é vedado ao crente falar, exceto no período entre os 2 sermões. É obrigatório tomar um banho antes da oração e ir perfumado e com suas melhores roupas na mesquita. O profeta Muhammad sallallahu dia que o sol nasce é o dia de sexta-feira. É recomendável também o uso do siwak. Por fim, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os anjos permanecem nas portas das mesquitas, anotando em folhas quem chegou primeiro, depois o segundo e o terceiro e assim por diante. Quando o imã começa o seu sermão, as folhas são fechadas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os muçulmanos só têm 2 festas. São elas a festa do fim do Ramadã e a festa do fim da peregrinação. Entende-se neste dito que o muçulmano só festeja essas 2 datas no ano e mais nenhuma outra, como aniversários e outros festejos com origem e costumes de outras religiões, nem de festivais pagãos como o Carnaval ou festas de São João. A oração das 2 festas é obrigatória apenas para parte da comunidade e não para todos, mas um grupo deve fazê-lo. As condições para essas 2 orações são as mesmas da oração de sexta-feira, exceto o sermão de sexta-feira, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: vou fazer o sermão. Quem quiser sentar e ouvi-lo, que o faça, e quem quiser ir, que vá. É recomendável que ambas as orações sejam feitas fora das mesquitas, em um lugar ao ar livre e aberto, e possa ser feita a partir do nascer do sol, bem cedo. Também faz parte das tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de seus companheiros pronunciar em voz alta depois das orações o máximo de Allahu Akbar. Allah é o maior, desde a noite que antecede às festividades, até que o imã chegue à mesquita. Isso pode ser feito em suas casas, nas ruas e mesmo na mesquita, cada um pronunciando da sua forma e nunca em grupo. O takbir que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia com seus companheiros era: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ou seja, Allah é o maior, Allah é o maior. Não existem divindades a não ser Allah. Allah é o maior, Allah é o maior, e só Ele é louvado. Também não existe adhan e nem iqama. A oração das 2 festividades tem apenas 2 rak'ah, onde o imã inicia falando 6 vezes Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 E depois leia a Surat al-Fatiha e outra surata que o imã desejar, e procede com a oração normalmente.
Na segunda rak'ah, fala somente 5 vezes Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Também lendo Al-Fatiha e outras surat do Alcorão Sagrado. O sermão ao qual se refere o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é feito depois das rak'ahs rezadas e é recomendável que se ouça o sermão.